5 verdades sobre Che Guevara que a esquerda adora esconder, mas que essa professora que vos fala vai contar. Número 1. Che Guevara era racista. Sim, em seu livro de memórias de juventude, Os Diários de Motocicleta, de 1952, Che Guevara escreve o seguinte: o negro indolente e sonhador gasta seu dinheirinho em qualquer frivolidade ou diversão, ao passo que o europeu tem uma tradição de trabalho e de economia que o persegue até estas paragens da América e o leva a progredir. Fulgêncio Batista, o presidente de Cuba deposto pelo golpe de Fidel Castro, era mulato, o que não era bem visto por alguns. Numa entrevista radiofônica concedida em Havana, Che Guevara forneceu uma boa pista do que os negros e mulatos cubanos deveriam esperar do seu futuro na ilha. Um proeminente empresário cubano chamado Luiz Pons, que por acaso era afrodescendente, perguntou então a Che Guevara quais eram os planos da revolução para a população negra, recebendo a resposta seguinte do guerrilheiro: nós faremos por negros exatamente o que eles fizeram pela revolução. Pelo que eu quero dizer, nada. 2. Era machista e aliciador de menores. Também em seu livro Diários de Motocicleta, ele escreve o seguinte: fiquei do lado de fora com Socorro, uma neguinha que eu tinha arranjado, com 16 anos no lombo e mais puta do que uma galinha. 3. Era homofóbico. Foi responsável por enviar a campos de concentração de trabalhos forçados centenas de homossexuais para que fossem curados e aprendessem a ser homens. Um defensor da cura gay por meio de violência, sangue e dor. Na prática, esses campos de trabalho forçado eram para reeducar, entre outros grupos, os homossexuais. Relatos de sobreviventes dão conta de que, na entrada de um dos campos, havia a seguinte frase escrita: o trabalho os fará homens. Algo muito parecido com o que os nazistas fizeram no campo de concentração de Auschwitz. Pois é. O próprio Fidel Castro veio a público recentemente até pedir desculpas pelas violações cometidas pelo governo contra homossexuais. As unidades militares de ajuda à produção, as UMAPs, para onde os homossexuais eram enviados, foram criadas em 1965 e fechadas em 1967, após muita tortura. 4. Tinha prazer em matar e o admitiu para pessoas próximas e até em cartas. O jornalista cubano Luis Ortega, que conheceu Che Guevara ainda em 1954, escreveu em seu livro Yo Soy el Che que o número real de pessoas que Guevara mandou fuzilar no El Paredón foi de 1892. Estou aqui nas montanhas de Cuba sedento por sangue, escreveu Che Guevara para sua esposa abandonada em 1957. Querido pai, hoje descobri que realmente gosto de matar, escreveu em carta para seu pai. 5. Revolucionários jovens? Só se ele autorizasse. Em um famoso discurso de 1961, Che Guevara denunciou o espírito de rebeldia como sendo algo repreensível. A juventude deve abster-se de questionar de modo ingrato as ordens governamentais, ordenou Guevara em seu discurso, e continuou: em vez disso, ela deve se dedicar completamente aos estudos marxistas, ao trabalho para o governo e ao serviço militar obrigatório para matar os desobedientes. E ai daqueles jovens que ficarem acordados até tarde da noite e chegarem atrasados para o trabalho forçado pelo governo. Os jovens, escreveu e continuou Che Guevara, devem aprender a pensar e a agir como uma massa única. Aqueles que escolherem o próprio caminho, como por exemplo, deixar o cabelo crescer ou ouvir música imperialista, serão denunciados como dejetos e delinquentes. Em seu famoso discurso, Che Guevara até mesmo jurou fazer com que o individualismo desapareça de Cuba. É criminoso pensar como indivíduos, disse o Che Guevara, símbolo da libertação revolucionária. Bem favorável à liberdade e à democracia, ele não? E vai mais uma de bônus. Morreu como um covarde clamando por sua vida. Em 1966, ele partiu rumo à Bolívia para continuar os seus planos de revolução comunista. Só que aí, ele provou do próprio veneno. Capturado por soldados bolivianos apoiados pela CIA, foi fuzilado em um paredão sem direito a julgamento. Exatamente o que ele fez com centenas de milhares de pessoas. Covarde que sempre foi, não exclamou a revolução em suas últimas palavras, não. Ele nunca disse, viva a revolução! Pelo contrário, morreu clamando por sua vida e pedindo a compaixão que nunca teve. O inclemente, como era conhecido, implorou por clemência. O revolucionário se acovardou. O anticapitalista morreu ostentando um Rolex. Bom, a todos vocês progressistas que levam no peito e na vida a imagem de Che Guevara como símbolo de revolução, liberdade e bravura, saibam que, de acordo com as leis arbitrárias do senhor Ernesto de la Serna, e se o próprio estivesse vivo, nenhum de vocês sobreviveria. Ele detestava revolucionários que não andassem sobre suas próprias leis. Sabe você aí que adora ir pra Avenida Paulista gritar, mandar o presidente tomar em todos os lugares, queimar pneu, fazer vandalismo, pichar muro de fora Bozo nas universidades, queimar patrimônio público, pichar muro de faculdades federais. Pois é, nas leis arbitrárias de Che Guevara que vocês tanto idolatram, isso seria inadmissível. Seriam todos fuzilados no El Paredón. Então tirem suas camisetas de Che Guevara do corpo e vistam vergonha na cara.